Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Paulo Bigolin e eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco a respeito da reforma tributária que vem sendo proposta pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Muita coisa vem sendo falada a respeito dessa reforma e eu estou aqui para trazer alguns esclarecimentos quanto a algumas questões que vêm sendo mal colocadas pelo governo e também a minha opinião em relação a algumas outras aí bem controvertidas. Inicialmente, eu vou abordar a reforma da parte do Imposto de Circulação sobre Bens e Serviços, o chamado ICMS. Inicialmente, no seu aspecto de alíquotas. Nós temos aí alguns produtos ou serviços que tiveram as alíquotas majoradas no governo Sartori. Posso citar, por exemplo, telecomunicações, energia elétrica, entre outras. Esses produtos teriam a alíquota reduzida automaticamente no final de 2020. O aumento delas foi transitório. Então, no projeto do governador, nós temos aí a manutenção dessas alíquotas no patamar anterior, e por outro lado, nós temos a compensação dessa diminuição sobre outros produtos. Alguns produtos, como a gente vem noticiando, eram isentos do pagamento de imposto e passaram a ser tributados. Outros teriam alíquotas reduzidas, têm alíquotas reduzidas e seriam majoradas de acordo com esse projeto. Considerando, amigos, como eu venho expondo aí nesse slide, que essas alíquotas desses produtos que foram produtos e serviços que foram majorados lá atrás, tipo telecomunicações, seriam automaticamente reduzidas, então o argumento do governo de que ele está diminuindo de um lado e compensando do outro é uma verdadeira falácia, já que essas alíquotas seriam automaticamente reduzidas. Então, na prática, se o governo tem a diminuição de um lado aprovada por lei, do outro ele propõe aumento de tributos, então esse projeto, obviamente, é um aumento de tributos. É inviável chamá-lo de reforma tributária, que de reforma não tem nada. Então, as alíquotas que incidem, por exemplo, sobre energia elétrica no final de 2020 teriam aí a sua redução já que consta em lei. Então, o governador não teria que fazer nada para diminuir essas alíquotas. Não tem nada de compensação ou de transferência de carga de um local para outro. É aumento. Então, é uma verdadeira falácia a gente dizer que há uma compensação ou transferência de carga de um local para o outro ou de um campo de tributação para outro. Então, se a gente observar essa imagem que eu coloquei agora a respeito das alíquotas de cada produto que vai ser majorado ou diminuído, é fácil concluir que esse projeto do governo é nitidamente voltado a elevar tributos, já que se não houver nada feito pelo governador, nenhuma alteração legislativa, essas alíquotas que foram majoradas em janeiro de 2016 de 17% para 18% e de 25% para 30%, terão o prazo de vigência até dia 31 do 12. Ou seja, se o governo nada fazer, essas alíquotas voltarão ao patamar anterior. Então, evidentemente que esse projeto ele é um aumento de impostos. Ainda em relação ao ICMS, nós temos um segundo problema no que tange as empresas do Simples Nacional. Essas empresas serão muito afetadas pela reforma proposta pelo governo. Hoje, essas empresas que fazem parte do programa Simples Gaúcho, elas são isentas de ICMS se elas tiverem faturamento anual até R$360 mil. E até 3.600.000, elas têm uma alíquota reduzida de ICMS. Na proposta do governo, essa faixa de isenção vai ser diminuída. Então, a isenção a partir de 2022 ela vai ser aplicada apenas para empresas que faturem até R$180 mil. Além disso, a proposta do governo, que seria reduzir a alíquota para operações de aquisição interna entre empresas industriais e comerciais, também temos dúvidas quanto à efetividade disso, porque o ICMS é um tributo calculado por dentro. Efetivamente que esse imposto é repassado para a próxima etapa de consumo. Então, nós temos uma situação aí que não é garantido que, de fato, essa redução
vai ser sentida pelo consumidor. Finalizando essa questão de ICMS, eu queria salientar por último, em relação a algumas medidas direcionadas à empresa que o governo propôs, inicialmente em relação à redução do período para concessão, para devolução do crédito de ativo imobilizado. Hoje esse período varia de 24 a 48 meses. O governo propõe uma devolução imediata desses créditos. Todavia, é importante dizer que isso precisa passar pelo CONFAZ. Então, o governo está propondo uma coisa que ele não pode fazer. Em relação à questão da evolução dos créditos para importação, que hoje depende de uma burocracia estatal enorme, o governo se propõe a fazer isso de forma imediata. Todavia, a gente também precisa dizer que hoje isso já está previsto na Lei Complementar 87/96, que é a Lei Candir. Hoje a lei já prevê que a devolução desses créditos são imediatas. Então, na prática, o governo estaria apenas cumprindo a lei, não tem nada de reforma associada a isso. Em relação à questão das isenções que estão sendo extintas, nós temos aí alguns setores afetados que vão ser muito afetados. Um deles diz respeito ao setor de transporte intermunicipal e restaurantes e refeições. A gente tem aí uma majoração de alíquota para esses setores e alguns setores em que a carga também é reduzida para 7%, a gente vai ter a majoração em 2021 e 2022. Então, esses setores aí vão ser tremendamente afetados. No meio dessa crise atual, é muito complicado, por exemplo, para as transportadoras que hoje já sofrem com vários fatores, ter mais esse custo aí que vai ser advindo da reforma tributária proposta pelo Estado. Por outro lado, também, nós temos a questão do fundo devolve. Como nós podemos ver, o governo propõe uma devolução de ICMS para famílias que sejam cadastradas no cadastro único. Isso, pelo desenhozinho que já consta nesse slide que eu venho colocando aqui, a gente pode observar que isso vai ser de uma tremenda burocracia. É praticamente impossível operacionalizar o fundo devolve. Por quê? Bom, primeira coisa, informalidade das pessoas. Nós temos diversos autônomos, muitas pessoas que são informais, que não fazem parte desse cadastro. Então, o governo teria muita dificuldade para trazer esse pessoal para dentro desse cadastro. Então, segunda situação, esse cadastro também seria mantido pelo Estado. A gente sabe que tudo que o Estado faz é de uma tremenda ineficiência. Então, é um cadastro que vai ser gerido pelo Estado. Então, a gente já tem aí o grande problema. Terceira situação, o projeto não deixa claro como esse fundo vai ser devolvido. O governador já está propondo esse aumento de impostos porque, segundo ele não tem fluxo de caixa para pagar a folha de pagamento. Então, quem garante que ele vai devolver o ICMS para quem está cadastrado nesse programa? Eu tenho minhas dúvidas, você não teria? Por último, então não menos importante, nós temos aí uma fórmula que levará a uma burocracia para um retorno de ICMS. O melhor não seria o governo deixar esse dinheiro no bolso do próprio pagador de impostos do que tomá-lo e depois devolvê-lo? Não menos importante e muito sensível, mas no que diz respeito a todos os tributos administrados pelo Estado, é o programa Nos Conformes. Esse programa, caros amigos, dará direito ou a faculdade ao Estado do Rio Grande do Sul de classificar os contribuintes de acordo com critérios não esclarecidos no projeto de lei. Esses critérios serão definidos pelo Poder Executivo. Então, o Poder Executivo poderá dizer se aquele contribuinte é conforme ou não conforme. Na prática, esse projeto de lei dá carta branca para que o Poder Executivo defina essas condições de quem é conforme ou não conforme. Nós já sabemos que a Receita Estadual é uma verdadeira máquina de arrecadação e um trator que passa por cima do contribuinte. O contribuinte já tem dificuldades para conseguir inscrição estadual
para poder abrir o seu empreendimento e operar. Imagina quando ele for classificado como não conforme. Na prática, o Estado vai ceifar o direito desse contribuinte poder exercer atividade econômica. Até ele esclarecer para a Receita Estadual que ele é conforme, então ele não vai conseguir operar tão cedo ou abrir o seu empreendimento. Ou no custo do empreendimento, ele pode ser surpreendido por alguma medida administrativa, salientando que esse contribuinte não é conforme. Então, vocês já podem perceber o tamanho do estrago que pode ser causado na vida das pessoas. Hoje, as pessoas não conseguem uma inscrição estadual para poder operar sem antes apresentar um caminhão de documento. Agora, a Receita Estadual vai colocar o trator na rua e triturar os contribuintes que, no entendimento da Receita Estadual, não seja conforme. Finalizando meu vídeo, amigos, eu queria antes, então, falar ainda sobre o IPVA. O IPVA, como a gente pode perceber aí, ele vai tributar veículos com até 40 anos de idade. Sabemos que, contabilmente, um veículo ele é depreciado totalmente em 10 anos. Então, em 10 anos, esse veículo não vale mais nada em termos contábeis. Eu vou tributar uma coisa que não vale nada por 40 anos. A gente já consegue perceber o tamanho da distorção criada por esse imposto. Então, eu vou estar tributando, por exemplo, um Fusca ano 78, que ninguém nem sabe se esse Fusca anda mais. Aquele argumento que o pessoal usa, o Fusca usa a mesma estrada de um carro novo e não paga nada, é um verdadeiro absurdo. Porque esse carro já pagou todos os tributos que deveria pagar. O Estado não tem mais o direito de exigir sobre aquele bem que não vale mais nada em termos contábeis qualquer tipo de tributo. E falar que esse carro transita por uma rua que hoje é custeada pelo IPVA de um outro carro de quem paga é também outra falácia, porque a nossa Constituição veda vincular impostos a serviço público. Então, hoje, o IPVA não é usado para reformar a estrada. Esse contribuinte pagando IPVA, que tem um carro de 40 anos, não significa dizer que esse tributo pago por ele vai ser usado para reformar a estrada, porque a Constituição veda vincular receitas de impostos a qualquer tipo de serviço público. E, por final, em relação ao ITCMD, nós temos aí a criação, como consta aí nesse slide, de 2 novas faixas de alíquota que antes os contribuintes não pagavam e agora vão passar a pagar. Meus amigos, se antes eu não pagava e vou agora pagar em 2 novas faixas, eu quero que alguém me convença de que isso não é aumento de imposto. Se antes eu não pagava e agora vou pagar. Então, queria concluir dizendo que nós, contribuintes, precisamos, de uma vez por todas, esclarecer todas essas questões que vêm sendo faladas pelo Estado, pelo governo do Estado. Acho que está na hora de o contribuinte lutar contra a mão do Estado no seu bolso. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, para poder esclarecer as pessoas, uma tentativa de esclarecer o que está sendo proposto nessa reforma. Essa reforma é um verdadeiro aumento de impostos, não tem nada de reforma. Então, eu apresentar um projeto desse como reforma é induzir, sim, as pessoas a erro. Então, queria pedir para as pessoas que estão assistindo esse vídeo lutar contra esse absurdo, esse aumento de impostos travestidos de reforma.